Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. E com o entrevistado na casa dele e com o entrevistador na minha casa. Por razões óbvias, você está cansado de saber. Somos todos obedientes ao que determinam as autoridades de saúde no Brasil e pelo mundo afora. Tirante, é claro, os terraplanistas, os negacionistas, que não obedecem o bom senso e a ciência. A conversa hoje é com um dos principais juristas deste país. Eu vou conversar com o Dr. Lênio Streck, que vem a ser professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. É membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional e membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutor Lênio, eu lhe agradeço muitíssimo o seu tempo, que eu sei precioso. E antes de falar daquele tema que é o tema mais urgente, que é a desmoralização completa e acabada da Operação Lava Jato e de suas consequências para o sistema judiciário brasileiro, eu gostaria de ouvi-lo sobre a decisão de ontem do STJ, que, segundo eu leio, os próprios investigadores dizem que enterrou o caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro e, consequentemente, do caso do famigerado Queiroz. É isso mesmo? Pois bem, o Juca, às vezes parece que um time de futebol foi um time ruim para perder. Então, as pessoas se surpreendem por que poupou jogadores e tal. Parece o time do Grêmio, que desde a segunda rodada desdenhou do Brasileirão. Então, no caso, o Ministério Público, eles fizeram tantos erros nessa operação do Flávio Bolsonaro, que, veja, o ministro, digamos assim, mais ligado, digamos, aos setores conservadores ou, digamos assim, mais simpático ao governo ou simpático à Lava Jato, por exemplo, que é o Félix Fischer, ele votou para manutenção de toda a quebra de sigilo e etc. E veja que os ministros garantistas, insuspeitos nesse caso, o Reinaldo e outros, o Navarro Dantas, enfim, olharam e viram aquilo que não tinha sentido, o modo processual que se fez isso. Então, parece que é tão acachapante a nulidade, segundo os ministros, em que você faz uma quebra de sigilo em poucas linhas, que aí nós temos que ser coerentes. Eu sou um sujeito coerente nesse sentido, e vejo que o tribunal acertou, porque não tinha, se você não faz certo, fazer a coisa certa. A gente reclama que a Lava Jato não fez a coisa certa. A Lava Jato fez uma lambança. Tudo que se viu por aí, quer dizer, o escândalo do mundo, nunca se viu nada desse tamanho, uma hecatombe em termos de devido processo legal. Temos que dar ao Flávio Bolsonaro os mesmos direitos. E, por 4-1, o STJ disse isso. 4-1, o STJ disse, bom, aí o Ministério Público não se ajuda muito, pelo jeito, e acabou. E a consequência disso agora parece que vai demorar muito, vai para as calendas. Vai para as calendas isso. Agora, não ponham a culpa no STJ. Não dá para pôr a culpa no STJ, Quer dizer, nem um pouquinho. De alguma maneira, doutor Lênio, é o equivalente
a lambança que se fez na denúncia que envolveu o então presidente Collor, que acabou absolvido porque a denúncia era inconsistente, era mal feita? Claro, sem dúvida. Se você põe o roupeiro a cobrar o pênalti. Tá, tá. Então, doutor Lênio, me diga uma coisa. Você já fez referência a isso, mas eu quero explorar isso um pouco mais, porque também o ministro Gilmar Mendes bateu nessa tecla, que o que está vazando, continua vazando da Operação Vaza Jato, revela o maior escândalo jurídico da face da Terra. Quer dizer, para quem tratava o Petrolão como o maior caso de corrupção da humanidade, parece que, de fato, nós estamos diante do maior escândalo judiciário do mundo. É isso mesmo? É isso porque a soma, a tempestade perfeita foi armada, na medida em que os diálogos revelaram isso, você tem um cardápio que é completo, né? Vai dos acepipes à sobremesa. Você tem desdém para com mortos, desdém para com o réu, desdém para com os funcionários da Petrobras, que tem aquele KKK, aquele potássio, né? do Deltan Dallagnol, quando alguém disse, mas isso pode quebrar a Petrobras, e ele botou KKKK, eram só 150 mil funcionários, afinal, um KKK, né, para isso. E depois você tem todas os conluios, as conjuminações, você já tem a denúncia pronta, essas coisas assim estarrecedoras, tem de tudo, desde a pressão a familiares, pegar na cabeça, olha, diria assim que precisa um livro todo para escrever isso, né? E depois colocar no livro proibido para estudantes de direito, porque se os estudantes de direito seguirem isso que está aí, nós nunca mais teremos direito. O Supremo Tribunal tem que, vamos supor isso que seja uma pandemia. O coronavírus pegou o direito. Há uma pandemia e tem uma vacina. A vacina está com o Supremo. O Supremo Tribunal tem que anular a decisão, no habeas que está lá, que é a questão do sítio, que é a questão do Lula, mas que diz respeito a outros. Veja que nesse diálogo de ontem que apareceram, eu escrevi hoje sobre isso no Conjur, aparece ali a questão do Padilha. Forjaram documentos com relação ao Padilha. Então, há um conjunto de coisas. Então, eles querem, a grande mídia e outros querem colar. E o meu texto de hoje no Conjur, Juca, contesta o ministro Fachin, que diz que tem uma frente ampla contra a Lava Jato. Não existe uma frente ampla. Existe uma frente republicana ética para dizer que não pode ser assim. Claro, claro. E não preocupado com uma pessoa só. Então, eu gostaria que você respondesse à advogada, historiadora, pesquisadora, integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a doutora Tânia Maria de Oliveira, que introduz exatamente este assunto sobre a questão da suspeição de um juiz. Vamos ouvir a pergunta dela, por favor. Oi, Lênio. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho nessa missão que é ajudar a esclarecer a grande farsa que é a Operação Lava Jato. Eu queria problematizar com você uma questão que tem aparecido aí, uma fofoca na mídia e em outros espaços. Quando eu estudei processo penal, eu aprendi que se um juiz é suspeito, é declarado suspeito, ele é suspeito para todos os atos de processo. Não para uma sentença, mas para todos os atos do processo onde ele tenha atuado. Então, esse debate que tem aparecido aí de que uma tese alternativa estaria sendo construída no Supremo
para que o Sérgio Moro seja declarado suspeito somente com relação ao processo do triplex. Acho importante a gente falar disso, porque as pessoas costumam ficar em dúvida quando essas coisas ficam sendo jogadas na mídia, né? Acho bem importante falar a respeito do que é suspeição, o que é um juiz suspeito e como a suspeição de Sérgio Moro, quando for declarada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não tem outra alternativa se não reconhecer isso, como é que ela vai incidir sobre os processos do ex-presidente Lula. Parabéns pelo seu trabalho novamente. Obrigado. Assim, primeiro, o Brasil tem que... O direito, o pessoal que lida com o direito tem que se penitenciar, que está em débito, né? Porque nunca até hoje conseguiu formar uma espécie de doutrina para explicar que no Brasil o juiz, para ser suspeito, se ele é parcial, ele já é suspeito. O Brasil nunca juntou bem isso. A primeira vez que isso foi feito foi agora, esse ano, um voto do ministro Gilmar Mendes, deu 2-2, pela primeira vez, Juca, e que é incrível. Até hoje sempre se pensou que para o sujeito ser suspeito tinha que matar o réu, mais ou menos assim. Você sabe que tem um dispositivo que é bizarro no Código de Processo Penal da década de 40 que diz que para o juiz ser suspeito ele tem que ser inimigo capital do réu. Quer dizer, se ele é inimigo não tem problema, ele não pode ser inimigo capital. Engraçado que essas bizarrices ficaram durante décadas e agora finalmente o Supremo podia ter resolvido já tudo isso em 2013, naquele habeas corpus que o César Bittencourt denunciou o Sérgio Moro, que perseguia ele. O César Bittencourt pegava um avião e o Sérgio Moro sabia, porque ele queria saber onde que o César ia se encontrar com o réu, porque ele queria descobrir. Quer dizer, uma coisa ultra bizarra. A segunda questão que se coloca é que na Europa, o Tribunal Europeu, tudo isso para responder a pergunta da Tânia, na Europa o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reconhece a parcialidade como causa de nulidade. E como é que você reconhece a parcialidade lá? Não basta você ser imparcial, você tem que parecer ser imparcial. Isso aí foi inventado em 1924 pela conservadora Inglaterra, e depois o Tribunal da União Europeia, décadas depois, trouxe junto, que é a teoria da aparência. Lá, por exemplo, foram anulados vários processos de um juiz chamado Larsen, que mais parece um meio-campista da seleção da Dinamarca, mas como havia algo de podre no reino da Dinamarca, o juiz fazia muita coisa parecida com o Sérgio Moro. E tudo ficou normal dentro da Dinamarca. Só que na Europa tem esse tribunal que pode anular processos. E foi feito isso. Então, é a teoria da aparência. O Brasil tem que usar isso urgentemente e resolver. Por quê? Porque Sérgio Moro foi parcial. Absolutamente parcial. Todo mundo foi parcial. Então, esse processo aí se inventou uma certa lenda urbana. Eu denunciei isso dizendo que era um golpe antijurídico para criar, digamos assim, um drible da vaca, né? O fator Mazurkiewicz, né? O Juca, para nós que gostamos muito de futebol, que é o drible da vaca, o fator Mazurkiewicz. Você vai para lá, o jogador para cá, e esse é o caso. Então, teria o seguinte, uma coisa seria a coleta da prova, que foi feita ilegalmente pelo Moro, você reconheceria isso, e a outra coisa seria a decisão, aquela que a juíza Hart deu. Como ela não participou da coleta da prova, então essa sentença não seria nula. Ora, isso é fazer pouco caso com os professores de processo penal. Dizer assim, dá a impressão que os professores de direito penal são tipo professor, parece coisa assim que todo mundo é professor, né? Não pode ser assim. Os americanos inventaram um negócio genial há muitos anos atrás, que são os frutos da árvore envenenada. Por quê? Para mostrar o seguinte, se você
tem a raiz envenenada da árvore, no caso, tudo que o Sérgio Moro fez na Operação Lava Jato, todos os processos que ele meteu a mão, os frutos estão envenenados. É tão simples que uma metáfora resolve isso. Claro. E tem mais aí, no caso específico da digníssima juíza, ela se valeu até de um coca-cola, não foi isso? Né? Ela reproduziu uma sentença, reproduziu todo um arrazoado do juiz Sérgio Moro, referente a um processo e outro. Quer dizer, o que mais precisa? É a primeira vez que se tem um plágio de decisão judicial. Uma copia do outro, copia e cola. É o famoso modelo CTR, C e o V. O copia e cola. É um novo método no direito, né? O copia e cola, né? Do Dr. Google. Pois é. E agora, doutor Lênio, para a gente encerrar esse bloco, já que falamos do copiar e colar, tão grave como me parece é inventar um depoimento de uma testemunha, inclusive inventar um escrivão, como está demonstrado em relação a uma delegada da Polícia Federal, a doutora Érica Marena, que, aliás, foi levada ao Ministério da Justiça pelo então ministro Sérgio Moro. Érica Marena, que presidiu um inquérito que levou, ao que tudo indica, um cidadão de bem, um reitor de uma universidade, ao suicídio, por não conseguir sair à rua diante das acusações injustas que havia recebido. Como fica este caso, doutor Lênio? Bom, hoje já há muitas matérias nos sites jurídicos demonstrando a necessidade urgente de investigação, e óbvio que ali está confessado, e parece então que ali se diz que no caso do Padilha houve, então já tem um fato objetivo. Eles disseram que houve em outros. Então a grande questão aí é saber quais os outros casos a delegada tem que dizer, isso é falsidade ideológica, isto é um código penal todo, basicamente. Sabe? São tantos delitos: obstrução da justiça, falsidade ideológica, tentar influenciar no processo, enfim, tem uma série de coisas que é esculpido em Carrara ou cuspido e escarrado, que está claro ali que a força-tarefa, digamos assim, mais uma vez, isso demonstra tudo isso. E sabe-se lá o que vem mais por aí. Imagine, aquele diálogo é 11 da noite. Eles estão às 11 da noite conspirando, usando o telefone oficial, né? Os telefones são pagos por todos, tratando de... E o pior é o outro. O outro procurador diz: vamos resolver isso. Vamos fazer uma treta, uma mutreta, vamos dar o drible da vaca aqui no negócio, vamos esquentar isso, vamos chamar a pessoa para esquentar. Aí sim, né? Aí é a fraude da fraude, em duplo grau. Isso. É isso. É o juiz que é convencido no intervalo do jogo que ele não marcou um pênalti que deveria ter marcado, e aí no começo do segundo tempo ele inventa um pênalti para compensar aquele que ele não marcou. Ou seja, ele faz uma lambança em cima da outra. Doutor Lênio, nós já voltaremos. Claro. Até já. Converso com o doutor Lênio Streck. Converso com um dos principais juristas deste país, que na abertura do nosso programa deixou muito claro que o que ele exige em relação à Operação Lava Jato
ele exige também em relação às investigações feitas em torno do senador Flávio Bolsonaro. E como, para quem está acompanhando a nossa conversa, Dr. Lênio já se mostrou um aficionado do futebol, vou fazer uma maldade, uma pequena maldade com ele, para tornar um pouco mais leve esse nosso segundo bloco, que também será pesado. Enquanto conversamos aqui, a nossa entrevista gravada na hora do almoço da quarta-feira, indo ao ar pela primeira vez na quinta-feira à noite, jogam Flamengo e São Paulo e Internacional e Corinthians. Doutor Lênio, quem sairá campeão desses dois jogos? Bom, eu sou urubu desde pequenininho, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul existe o sujeito é gremista e não se sabe nunca se ele é mais gremista ou anti-colorado e vice-versa. Então, no mínimo, há essa coerência entre a torcida que os próprios torcedores admitem que os colorados são muito mais antigremistas e os gremistas são muito mais anticolorados. Uma certa, assim, ludopatologia, uma patologia ludopédica, digamos assim. Então, eu acredito, embora eu esteja preocupado, porque eu acho que o Flamengo não é um time confiável, tem 2 ou 3 jogadores que não jogam nada, acho o goleiro, eu que sou do ramo do goleiro, acho que o goleiro não é confiável, acho que o Flamengo joga muito toque-toque para trás e que sempre corre riscos. E o São Paulo, exatamente por ser um time ciclotímico, com sístoles e diástoles, ele é capaz de fazer uma grande partida e decepcionar a mim e tirar o título do Flamengo, como é capaz de não jogar nada. Quer dizer, como diria o Getúlio Vargas, né? No meu ministério, São Paulo é assim, que nem o Getúlio Vargas dizia, o meu ministério público é complexo, metade é capaz de tudo e a outra metade é capaz de nada. Tá perfeito. Doutor Lênio, eu queria que o senhor respondesse agora a uma questão posta pela advogada e professora Valesca Miguel Batista, que vem a ser doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Olá, Juca. Olá, professor Dr. Lênio Streck. Meu nome é Valesca Miguel Batista, sou doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A respeito do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, é importante observar que todo o processo de investigação deve seguir de forma rigorosa a legislação, todo o processo de legalidade, porque isso é estar em conformidade e integridade com o ordenamento jurídico interno, bem como com o ordenamento jurídico internacional, que são os tratados e convenções internacionais. O porquê isso? Porque isso garante a segurança jurídica, bem como toda a garantia de direitos humanos, porque o impacto dessas investigações não afeta apenas os agentes públicos ou os envolvidos, mas afeta toda a sociedade. Tem um impacto social, político, ambiental e econômico. Além disso, tem um impacto a respeito da fiscalização, que isso tem um impacto depois lá no futuro no emprego, no desenvolvimento, questões de infraestrutura, não só da empresa, mas de toda a sociedade. Então, garantindo-se todo o processo de legalidade, o rigor a esses princípios, nós teremos esse processo de forma adequada. Então, a esses pontos é importante que sempre se observe, principalmente o direito fundamental. Muito obrigada. Acabamos de ter uma aula, doutor Lênio. Está certa a nossa querida advogada? Sim, veja, o processo, ela está falando do rule of law, né? Ao contrário do Sérgio Moro, que ele dizia rule of law, mas na verdade ele queria dizer rolo of law, né? Que era rolos sem o direito, fora do direito. Então, é o que ela conta aí, né? O rule of law, a noção do devido processo legal. É sempre bom mostrar isso, porque nós iniciamos o programa falando disso. O Flávio Bolsonaro tem direito ao rule of law, ao devido processo legal, due process of law. Nos Estados Unidos,
você sabe que os médicos têm que seguir protocolo. O protocolo médico é um processo. Se você quer atravessá-lo e comete um erro, você prejudica o paciente e o seguro não cobre. Então, os médicos solipsistas, né, o solipsismo é aquela ideia, né, do que o sujeito acha que o mundo é o que ele quer, é o autoconfiante. Por isso, em alemão, solipsista é selbsüchtiger, cuja tradução é viciado em si mesmo. Um pouco do Sérgio Moro, que é um sujeito viciado em si mesmo, né? A Lava Jato é viciado em si mesmo. Então, tem que seguir o processo. Aí, o preclaro Deltan Dallagnol diz o contrário do que diz a Valesca. O Deltan Dallagnol é antítese. Ele diz que processo é filigrana. A Zélia Cardoso de Mello também diz que garantias constitucionais eram filigranas, e aí tomou nosso dinheiro. Então, no fundo, o Deltan é uma Zélia de saias do direito, né? Então, o processo do que falava a Valesca corretamente e nós estamos invocando ele a favor, inclusive, daqueles que poderíamos criticar, etc., o processo é como o raio-x do aeroporto. Passa Juca, passa Lê, todo mundo pelo raio-x do aeroporto. Sabe por quê? Porque a questão é a segurança do voo. Se você tiver um Sérgio Moro lá no aeroporto, com certeza ele deixa passar os que ele quer. Só que eu não tenho mais segurança do voo. Por isso que processo é protocolo, processo é o raio-x, o processo é condição de possibilidade para que eu possa fazer direito. Entende? Ele é uma garantia contra mim mesmo. O processo é uma garantia contra as vontades individuais das pessoas. Então, segue o protocolo. No meio do caminho pode ter uma pedra. E, portanto, por isso que ele é necessário, né? Então, no caso do Flávio Bolsonaro, você viu que tinha várias pedras no meio do caminho. Não dá para dizer que os fins justificam os meios. Esse é o grande problema. O processo existe para evitar que alguém diga que os fins justificam os meios. Então, doutor Lênio, aí eu lhe pergunto, a questão da delação premiada, ela está sendo maltratada no Brasil? Porque o que a gente observa, um bando de delatores premiados de fato, estão aí soltos, vivendo nababescamente, arrasaram com diversas empresas importantes do país, e a gente vai vendo a falsidade dos depoimentos, a gente vai vendo como você diz, desde a raiz, o apodrecimento desse processo inteiro, e chega à conclusão que foi uma lei que pegou, mas pegou mal no Brasil, é verdade? Porque a delação, a lei das delações, que pode ser uma boa lei, ela foi transformada num instrumento de lawfare. Lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos. Então, ela seletivamente é uma lei que acabou sendo administrada, distorcida, né, pelos protagonistas, pelo Ministério Público, e os próprios diálogos mostram isso, mas não só os diálogos. Antes já nós víamos, fora dos diálogos mesmo, esse caso dessa delação fake, né, uma delação, ou a delação fofinha, que foi feita com aquele doleiro do Paraguai. Aliás, por que tinha que ser do Paraguai, né, com devido respeito, sem fazer nenhum juízo contra o Paraguai, mas tinha que ser uma espécie de piada pronta, né? Você faz um grande acordo, só não combina com os russos. Não quero falar dos russos por causa do código russo do Sérgio Moro, mas a gente sempre aproveita e brinca com isso. E esse é um bom exemplo. Os outros, pergunte para o advogado Dr. Batóquio, que você conhece muito bem, pergunta para ele ou para outros advogados o que aconteceu, eles tiveram que sair, eles foram expulsos, tiraram do processo porque o Ministério Público não aceitava que alguns advogados participassem de delações. Então, nós precisamos urgentemente, e eu posso lhe assegurar que se está trabalhando para isso, não posso dar detalhes agora ainda, mas em breves dias nós teremos boas novidades com relação a essas discussões sobre
essas coisas da distorção da legalidade, né? Das delações. O Brasil precisa também, urgentemente, Juca, aprovar o projeto Streck-Anastasia. O senador Anastasia encampou um projeto meu que traz para dentro do direito brasileiro, e é um pouco bizarro isso, porque traz para dentro do direito brasileiro aquilo que já está no direito brasileiro. Isto é, o Estatuto de Roma, incorporado pelo direito brasileiro, não é usado. Então, eu estou fazendo na lei que se coloque no Código de Processo que o Ministério Público, quando investiga, ele também tem que investigar a favor da defesa, a favor do réu. Imagine se tivesse em vigor essa lei do Streck-Anastasia, ou Anastasia-Streck, porque por ela, toda vez que o Ministério Público esconde alguma coisa ou não coloca na mesa, você anula o processo. Aliás, para os nossos telespectadores, veja o filme Luta pela Justiça, lá no Arkansas, naquele advogado formado em Harvard, que ia lá ajudar aqueles caras, os negros, condenados à morte. Pois sabe que o caso Brad versus Maryland, que eu cito no projeto, exatamente incorpora isso. Ele diz que o Ministério Público, isso é desde 63 nos Estados Unidos, o Ministério Público tem que colocar na mesa tudo que ele tem, inclusive a favor do réu. Lá ele escondeu, tanto é que o advogado, na peroração final, lá no processo, ele diz, e o caso Brad versus Maryland, que eu invoco aqui? Era exatamente o caso que salvou ele. Por quê? Porque naquelas provas daquele assassinato, o Ministério Público com a polícia fez um conluio e não apresentou as provas. Por isso que o Ministério Público não pode fazer agir estratégico, né? O caso do presidente Lula, o item 9 do acórdão do TRF4, chega a dizer que não se pode exigir do Ministério Público isenção. Eu pergunto se o Juca Kfouri ou a torcida do Flamengo, do Corinthians, mais em sua homenagem, se alguém gostaria ou aceitaria ser processado por um promotor não isento. Você iria num jogo de futebol em que você soubesse de antemão que o árbitro lhe roubaria? Sem se dizer, né, doutor Lênio, que esse instrumento da delação premiada acabou se transformando numa verdadeira tortura, né? Te mantenho preso enquanto você não falar aquilo que eu quero. Claro. É uma forma de você torturar. Não pode... Não é? Claro. Imagina, a liberdade é o bem humano, a vida, a liberdade. Você tira a liberdade e diz, inclusive ameaçando os filhos, se você não delatar, eu pego seus filhos. Essas coisas todas que a gente viu. Aliás, isso a gente já via antes. Isso é antes dos diálogos, porque isso aconteceu, a gente já sabia. Porque há um grupo de juristas no Brasil, nos quais eu me incluo, que denunciam todas essas coisas desde 2014, 2013 e 2014. Os diálogos vieram em 2019, né? Como última pergunta deste bloco, o senhor diria, até eu chamei de senhor, Lênio, você diria que Sérgio Moro, Dallagnol, doutora Érica Malena, correm o risco de serem severamente punidos no correr dos próximos meses? Não tem esse otimismo, não. Eu sou um otimista, digamos assim, eu sou um otimista metodológico, sou um otimista daquele que é como se um dia isso fosse dar certo. Isso é o otimista metodológico, isso vem de um filósofo alemão chamado Hans Weinger, que é a filosofia do Als ob. É como se, é como se isso fosse tudo dar certo. Mas nesse caso específico, eu não acredito em punições a Sérgio Moro. E a Érica é uma questão, digamos, mais dura, mais complexa. Eu diria assim, que para pegar e punir Deltan é muito difícil, dificílimo, já foi uma ronha tudo aquilo que aconteceu com a história toda, qual ele foi PowerPoint e companhia.
prescreveu e tal, ele mesmo dizia a maldita prescrição. Talvez a questão de como a Érica vai ter que se explicar, por quê? Porque ou os procuradores mentiram, ou então, de fato, ela forjou. E não forjou só uma vez. E eles têm que ser acariados. E a partir daí, talvez, haja digamos assim, um mata-mata aí, uma cobrança, um mata-mata que termina em cobrança de pênaltis. Tá perfeito. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Converso com o jurista Lênio Streck e começo esse último bloco com uma pergunta da jornalista pernambucana, Rani de Mendonça. Olá, gente, eu sou Rani de Mendonça, jornalista do Brasil de Fato Pernambuco, e quero saber de que forma o caso do deputado Daniel Silveira expõe o debate do uso ou não da Lei de Segurança Nacional. E também o que é que o nosso entrevistado acha sobre como essa lei foi usada no caso do deputado. Muito bem, muito bem. Essa é uma questão que botou metade da comunidade jurídica de um lado e a metade da comunidade jurídica do outro lado, né? Eu fiquei do lado do Supremo Tribunal, também por questão de coerência, porque para analisar isso tem que saber que o Supremo estava sofrendo já desde o início, naqueles episódios todos passados, o contempt of court, que é o ataque à corte. E nos Estados Unidos a corte pode se autodefender. Aqui no Brasil tem um dispositivo, um artigo no regimento interno que diz que o Supremo pode se defender. Por que o Supremo se defendeu? Porque a Raquel Dodge, o Ministério Público naquele momento, não defendeu o Supremo. E o Supremo teve que se defender dos ataques. E isso tudo tem relação à institucionalidade. Você queria acabar com o Supremo, tinha um monte de gente atacando, então o Supremo tinha que se atacar, se defender, e fez certo. Por quê? Porque o próprio Supremo disse que esse dispositivo era constitucional. Se nós estamos no plano da legalidade, se nós estamos exatamente buscando o devido processo legal e denunciando todos os problemas da Lava Jato, nós temos que ser coerentes em dizer que você não pode dizer, sob pretexto da liberdade de imprensa, etc., que você pode fazer um discurso autocontraditório, do tipo, em nome da liberdade, eu quero o fim da liberdade. Primeiro, antes de tudo, é uma estupidez, uma burrice, uma estultícia, um harakiri institucional. Essa é a primeira questão. A segunda questão é exatamente discutir por que se usou a Lei de Segurança Nacional. Eu sou insuspeito nisso, porque desde a década de 90 eu disse que essa Lei de Segurança Nacional não estava recepcionada pela Constituição. Uma lei que é feita para proteger um Estado arbitrário, ditatorial, não pode entrar para dentro da democracia. Ok, mas o fato de eu dizer que ela é inconstitucional não torna ela inconstitucional. O Supremo diz que ela é constitucional. Se o Supremo diz que ela é constitucional, isso vale tanto quanto dizer que a lei que estipula o imposto de renda sobre tais e tais e tais questões, dos quais você, Juca e eu estamos pagando, e não concordamos, mas pagamos, porque o Supremo disse que isto era constitucional e na democracia alguém diz que isto é constitucional. Pronto, é a decisão do árbitro que não adianta ir para o tapetão se depois se cometer um equívoco. Se essa lei vale, então existia vários dispositivos que foram desbordados aí pelo preclaro deputado Daniel Esse. Então, o primeiro requisito, deputado pode ser preso sim. Já vi o caso Deus, com o qual nós não concordamos, mas ele está aí e serve de precedente. As pessoas também têm que sair do mundo, Juca,
Juca, do mundo do idealismo, assim, de achar, só porque eu sou contra isso, da lei de segurança. Sim, mas a lei de segurança existe. O ministro da Justiça está usando contra jornalistas. Eu não concordo, mas está ali. Então, esse é o sentido da realidade. Então, o deputado pode ser preso. O deputado só pode ser preso por crime, não pode ser preso por crime que seja afiançável. Então, tem que ser inafiançável. Aqueles crimes que foram descritos ali são inafiançáveis? São. Lei de Segurança Nacional. Terceiro, estava em flagrante? Sim. Por que ele estava em flagrante? Uma razão simples. Porque, quando se fez o conceito de flagrante no Código de Processo, isto era destinado a crimes de rua. O furto, o roubo. Tanto é que diz ali, se você perseguir o ladrão durante 24 horas, 48 horas e não parar a perseguição, ele continua em flagrante. Essas coisas do direito, assim, né? Então, ele estava em flagrante por quê? Porque eu não posso criar aí uma prova do demônio. Isto é, eu não posso prender um sujeito desse em flagrante. Bom, eu acho que sim. Ele gravou a noitinha e imediatamente postou. No mesmo dia, ele foi preso. Se eu exigir que só na hora da gravação ele fosse preso, eu estaria fazendo a prova do demônio. Teria que esperar que o ministro viesse, pegasse um avião, ficasse na porta dele, knock, 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 knock na porta e dissesse assim, terminou a gravação, você está preso. Claro que não é assim. Não é assim. Na Alemanha também o juiz faz um mandado de prisão para prender mesmo o cara em flagrante. Não é esse o problema. Então, eu discuti muito com meus colegas, e aí muita gente da própria imprensa disse, eu entendo essa preocupação em dizer que isso abre um perigoso precedente com relação a isso. Concordo. Só tem um pequeno detalhe. Se nós, da própria imprensa e dos juristas, não soubermos diferenciar o caso Daniel do caso do jornalista X e misturarmos tudo, é porque nós somos fracassados. Claro. Fracassados, total. Entregar a chave. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tão simples como isso. Evidente. Claro. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Doutor Lênio, me diga uma coisa. Vimos uma entrevista ontem do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, em que ele diz que agora, olhando tudo o que aconteceu, ele teria votado em Fernando Haddad e não no Bolsonaro, porque teríamos um governo democrático. Bom, não vou aqui redundar e ser mais ululante do que a própria obviedade. A mim é estarrecedor que alguém com a experiência dele tenha tido, em algum momento da vida, dúvidas sobre uma coisa e outra. Mas nós vimos editoriais de jornais falando sobre a escolha dificílima entre os extremos, né? Como se fosse possível comparar Bolsonaro e Haddad. Vimos o próprio STF, durante todo este tempo, de alguma maneira ser complacente com tanta loucura que houve nesse país. A pergunta não é de resposta fácil. Mas estamos no meio de uma encalacrada que envolve a imprensa em geral, o judiciário, o parlamento. Como sair disso, doutor Lênio? É só isso que eu quero que o senhor me diga. Bom, primeiro, o próprio Carlos Lima, aquele procurador, lembra do Carlos Lima da Lava Jato? Sim. Ele disse em rede nacional que ele também fez essa escolha, né? Ele disse que entre o diabo e o coisa ruim ficaram com o Bolsonaro. Então, esse é uma espécie de fator Merval Pereira, assim, né? Um certo arrependimento, mas com o pé no Sérgio Moro, com o pé na Lava Jato. Então, tem um pouco disso. Eu diria, Juca, para te responder isso, eu te respondo com uma anedota, uma historinha, que é um príncipe, um rei poderoso foi consultar o oráculo
E o oráculo sabia tudo, né? Como todo oráculo. Ele foi lá e perguntou: ó, grande oráculo, eu governarei para sempre? E o oráculo disse: sim, sim, governarás por muito tempo. E ele diz: mas um dia eu terei que sair do poder? E o oráculo disse: sim, mas é muito difícil, porque você só sairá no dia em que o mar secar. Aí disse: ah, muito bem, saiu dali muito feliz. Quando ele se vira, ele enxerga ao longe uma multidão enorme, assim, milhões de pessoas com esponjas na mão. E ele pergunta para o assessor, o grande imperador, pergunta para os seus assessores: quem são aquelas pessoas? E ele disse: não sei, pergunte para o oráculo. Perguntaram: ó, grande oráculo, quem são aquelas pessoas? Sim, são os secadores de mar. Então, a grande questão é saber quem liderará os secadores de mar, porque é inexorável que os secadores de mar virão e tem que vir, exatamente que vai reunir, de algum modo, os arrependidos, como Maia e outros, tem os meio arrependidos, porque tem gente que está na metade do arrependimento, né? Por exemplo, alguns jornalistas, enfim, que apoiaram. Mesmo os grandes jornais ainda estão devendo muita coisa no meio do caminho. E outra coisa, estamos aí em face de algo como o auxílio emergencial, a terceira fase ou a segunda fase. Você pode ver que daqui uns meses o presidente da República pode estar com alto grau de aceitabilidade. E, portanto, a grande parte da mídia, de repente, que hoje está arrependida, como... Quem garante que o Rodrigo Maia não se desdiga logo ali na frente? Doutor Lênio, essa é a questão. E o que dizer, por exemplo, para quem argumenta, e esse é um argumento forte: olha, peraí, não podemos jogar o neném com a água suja, porque a Operação Lava Jato tem méritos inegáveis, recuperou não sei quantos bilhões, houve uma roubalheira de fato na Petrobras, né? Isso tudo não pode ser jogado fora, porque, de fato, no caso do Lula, houve todas essas irregularidades, toda essa perseguição. O que dizer a quem argumenta desta forma? A Lava Jato conseguiu, ela é um produto de profissionais, né? Então, no Brasil Amador só teve um, que foi o Aguiar, né? Que foi dono do Bradesco, que era muito profissional, era amador só no nome. Eles criaram um enunciado performativo chamado Lava Jato, que é, na linguística, o enunciado performativo basta você dizer e as adesões são automáticas. Eles criaram essa narrativa, e essa narrativa ela tem que ser desconstituída cotidianamente. Veja que se nós olharmos 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós já fizemos muito. Estamos fazendo todos os dias. Eu escrevo toda semana, você escreve, as pessoas escrevem. Isto, nós temos o nosso dever de criar aquilo que se chama constrangimentos. A palavra-chave é constranger o Supremo no sentido da limitação, né? Dizer, olha, por aqui não pode ir, por aqui deve ir, etc. Nós fizemos isso com muita, digamos assim, com sucesso. Lembra agora do golpe que tentaram com 142 da Constituição? Ali existia um balão de ensaio, aqueles movimentos todos na frente do Palácio, na frente do Exército, lá em Brasília. Logo depois o presidente falou no 142, logo depois veio o professor Ives Gandra com a tese de que o 142 dava aos militares o caráter de poder moderador da República, e, incrível, a comunidade jurídica, principalmente, ela se colocou contra tudo isso, e houve uma enxurrada, centenas de pessoas, de artigos, etc.,
que mostraram o absurdo dessa tese. O que nós estamos tentando fazer agora com relação... Porque eu volto a uma questão fundamental. O Supremo Tribunal tem a chance de colocar a vacina, né, a vacuna iuris aí, a vacina para estancar o vírus. O problema não é só a Lava Jato, Juca Kfouri. O problema é o imaginário que a Lava Jato criou. E com isso vai para responder sua pergunta. Como enfrentar tudo isso? Enfrentar tudo isso porque se criou um imaginário em que as faculdades de direito, nos últimos anos, principalmente depois do Mensalão, eu escrevi um texto à época, a MDM, o Brasil será antes do Mensalão e depois do Mensalão, e acertei, e depois veio tudo isso. As faculdades de direito nunca formaram tantos reacionários e pequenos fascistas nos últimos anos. Tem gente no direito que, se fosse médico, estaria fazendo passeata contra a vacina antibiótico. Verdade. Então, o trabalho é árduo, porque o linguista John Austin tem um livro muito interessante que diz como fazer coisas com palavras. Não sei se você já leu, mas eu aconselho. Ele diz que nós temos 3 tipos de linguagem. Nós temos a linguagem locucionária, a ilocucionária e a perlocucionária. A gente descreve, trata de fatos, e a última é a perlocucionária. É aquela que faz coisas com palavras. A Lava Jato fez coisas com palavras. E fez tantas coisas com palavras que ele mudou a realidade. E nós temos que saber em desfazer coisas com palavras. Nós temos que ser perlocucionários e, nesse ponto, ser antiperlocucionários, isto é, tudo que foi feito com palavras, gestos e atos, nós temos a obrigação de fazer o contrário. Então, eu escrevi outro livro, Juca Kfouri, Como Desfazer Coisas com Palavras. Está perfeitíssimo, Dr. Lênio Streck. E eu lhe agradeço muitíssimo por essa aula, por esta entrevista, por tanta clareza. E lembro a você que nos vê que quinta-feira que vem, 21h30, estaremos aqui de volta, como sempre. E lembro também, e mais uma vez, endossando as palavras do nosso entrevistado, que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,